Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Bom pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente tratar uma questão muito importante que a gente recebe bastante perguntas. Está relacionado ao seguinte: como que funciona a estrutura de um software de CLP? Por onde começar? Muitos profissionais às vezes conhecem a questão de programação, porém tem dúvidas de como estruturar, por onde começar ali seu projeto, né? Qual a maneira mais correta. Isso não é uma regra, porém eu vou trazer aqui uma das maneiras com que eu utilizo para trabalhar dentro dos meus projetos, e isso também é a maneira com que a gente ensina no nosso treinamento. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para receber mais dicas como essa sobre automação industrial e indústria 4.0 e já deixe seu joinha no nosso vídeo. Já voltamos dentro de instantes. Bom, pessoal, o objetivo é demonstrar o como que a gente utiliza essa questão de estrutura de projetos, né? Muitas vezes você trabalha com automação, né? Você tem uma certa habilidade, poucos os treinamentos que abordam essa questão, que é uma questão muito importante dentro da indústria. Por quê? Porque isso vai um pouco além do mundo da automação industrial, tá? Então, quando a gente fala nessa questão de estrutura, envolve também toda a questão de gestão de ativos da planta. E o que isso seria, né? Seria a gestão de equipamentos dentro das empresas, né? Isso daqui foge um pouco do mundo da automação, porque envolve também toda a questão de cadastro de materiais, envolve até mesmo a questão contábil da empresa. Então, para cada equipamento, a gente cria um ativo, e esse ativo ele tem uma certa localização. Então, a maioria das empresas, principalmente as empresas grandes, elas trabalham com esse modelo, tá? Então, a gente, por exemplo, tem um cadastro em um software de gestão de manutenção da empresa, dentro do sistema ERP. Então, cada equipamento ele tem um determinado cadastro. Isso é extremamente importante até mesmo para gerar histórico para manutenção, entre outros. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque a gente falar dessa questão de hierarquia de planta, isso serve também para equipamentos. Então, quando você tem uma linha, ele funciona, os equipamentos são divididos, então você tem os tags de cada equipamento. Através desse tag você consegue a localização dentro de um processo produtivo. Tá? Isso daqui é extremamente importante para que você comece, né, esteja alinhado com o seu projeto de automação e o sistema da planta, o sistema da empresa e como que ela funciona. Principalmente se você deixou de trabalhar com integração somente e você trabalha ali no cliente final, que é quem compra, você vai dar manutenção nesse sistema, você trabalha no departamento de engenharia. Então isso daqui é uma dúvida muito constante, como estruturar os seus programas de automação. Isso não é uma regra, porém é uma ótima referência e grande parte das empresas que eu já trabalhei, a gente acaba utilizando algo nesse sentido, onde a gente tem a identificação dos ativos em campo, a gente tem os tags em campo e a gente tenta replicar toda essa estrutura dentro do nosso software de CLP. Aqui dentro desse exemplo eu vou trazer o CodeSys, que é o software que a gente utiliza no nosso treinamento de fundamentos de automação, porém, esse tipo de estrutura em geral, ele vai acabar servindo também para qualquer outro CLP que você for trabalhar. Claro que cada CLP ele possui ali uma característica de trabalho, né? Os SDCDs já possuem isso aqui nativamente, né? A parte de hierarquia de planta, porém, os CLPs, geralmente, muitos programas podem não seguir esse tipo de sequência. Isso vai te facilitar muito em toda essa questão do desenvolvimento e ter um programa realmente estruturado e condizendo com o que é real, o que é físico, tá? Então aqui dentro desse exemplo, o que a gente tem? A gente tem uma pasta aqui de hierarquia, a gente ainda não entrou na hierarquia da planta, onde a gente tem toda a nossa biblioteca, toda a nossa library. Então a gente construiu todos os blocos aqui que vão ser utilizados dentro do nosso projeto como um todo. Porém aqui a gente vê que a gente tem uma planta, o PP25, é o nome da planta, um nome genérico, e dentro desse equipamento a gente pode observar que a gente tem outros equipamentos principais, e dentro disso a gente vai criando uma árvore muito próxima do que a empresa tem de fato aqui em termos de estrutura de base de ativos, né? De base de equipamentos. Ativos são os equipamentos da empresa. Então, através dessa estrutura que a gente já tem cadastrado na própria empresa, a gente desenvolve toda uma hierarquia. Então, a gente pode olhar aqui, por exemplo, o R25, ó. Então, quando a gente for observar, uma vez que você tem a sua planta, você tem aqui, ó, o R25, que é esse equipamento, aqui a gente tem o desenho físico do que é esse equipamento em campo, né? E aqui dentro desse equipamento, ele é composto de vários outros equipamentos, identificados aqui por 2500. No caso aqui de válvulas, por exemplo, a gente tem essas válvulas
de bloqueio, você tem a válvula a HVK 2500, HVK 2501 e assim sucessivamente. A gente já sabe que essa válvula ela é correspondente a esse reator, então só de bater o olho você já vai conseguir determinar. Então nossa estrutura do programa de CLP fica como? Então aqui, por exemplo, a gente tem tudo, né, que é referente a essa válvula. Então a gente tem a válvula, tem todos os componentes, todas as entradas. Aqui a gente está demonstrando uma lógica CFC, porém poderia ser uma lógica ladder ou uma lógica em blocos, também tanto faz, né? A gente está utilizando, até por se tratar de processo, é uma linguagem muito comum dentro de processos ou sistemas SDCDs você encontrar o CFC como base. Então a gente vai vir agora para um sistema um pouquinho mais complexo, por exemplo aqui um sistema de temperatura. Então dentro do sistema de temperatura, onde eu tenho uma malha de controle, por exemplo, eu tenho aqui tudo que é referente a esse TT2500, eu tenho aqui tanto a entrada analógica, eu recebo aqui um valor de entrada analógica, eu tenho uma tratativa, tenho o PID, então a partir desse PID eu tenho toda essa estrutura de programação referente a esse controle de temperatura, que eu chamo aqui de TT2500. Então dentro do TT2500 é onde eu tenho toda a tratativa desse instrumento. Então por aqui a gente começa a ficar fácil a localização de todos os componentes, todos os ativos da planta, o que você tem, o que você não tem. Então essa questão de estrutura muitas vezes é deixada de lado. Porém, uma vez que esse projeto é entregue, esse projeto é concluído, lembrando que muitas vezes não é você que vai dar manutenção nesse tipo de sistema. São outras pessoas, isso é muito importante. Uma das partes mais complicadas de qualquer sistema, mesmo de TI, de automação, é justamente dar a manutenção. Então aqui a gente já tem, por exemplo, ó, eu vou trazer aqui, ó, FT2500, que é um transmissor de fluxo, né? Na verdade é um medidor, e dentro desse medidor a gente tem, da mesma forma com que eu demonstrei aqui no TT2500, a gente tem aqui também toda a parte de totalização dentro desse reator. Então a gente tem uma adição de material, e a partir dessa adição de material eu tenho tanto o instrumento quanto a lógica aqui de temporizado, toda a lógica de totalizado, né? Tudo que passar ali ele vai acabar totalizando aqui dentro dessa medição. E além disso, todas as válvulas, por exemplo, eu tenho aqui minha válvula de controle, ó, fica fácil. Eu quero entender, por exemplo, como que funciona esse sistema aqui de controle, essa entrada de vapor. Então quando eu venho aqui dentro, por exemplo, dentro da nossa lógica, é fácil de você encontrar. A gente tem o bloco aqui de controle, da válvula de controle, a saída analógica que vai enviar esse valor aqui, né, lá, que vai transformar para 4A20, que vai para essa válvula de controle. Então através disso você consegue montar, né, modelar todo o seu sistema. Isso daqui parece ser algo não tão importante, porém isso daqui é essencial, e muitas pessoas até têm a dúvida por onde começar meu projeto. Eles sabem programar, sabem desenvolver, então eu resolvi trazer esse vídeo. A gente aborda isso daqui dentro do nosso treinamento, mas eu resolvi criar esse vídeo devido à maioria das dúvidas que eu recebo relacionadas assim, eu sei como programar, eu sei como desenvolver, porém eu ainda tenho dificuldades de como estruturar meu programa de CLP. Então isso daqui é uma boa pedida, onde você tem todo um desenho de estrutura da planta, estrutura da sua máquina, e você consegue estruturar. Esse modelo aqui de pastas, você tem também, né, em outros CLPs, pode parecer um pouco diferente, porém você tem toda essa estrutura aqui completa. Então, mais uma vez, observando aqui toda a questão de estrutura e hierarquia da planta, diagramas PNID, toda a questão de estruturação de um projeto, você pode utilizar toda essa nomenclatura, toda essa engenharia que já foi construída para desenvolver aqui seus programas de CLP. Então isso é bem importante para que você consiga replicar o que existe no mundo físico para dentro do seu software de CLP. Então aqui a gente tem, por exemplo, linha de invase, ela é separada aqui também, porém poderia ser, existem máquinas que seguem ali cada pedaço da máquina, cada posto da máquina, ela tem ali um determinado tag que representa aquela localização física, e através dessa localização física você conseguir criar aqui a sua árvore de ativos e todos os dispositivos. Com certeza vai ser muito mais fácil de manutenção. Um exemplo aqui que eu posso dar bem clássico: de repente você está com algum problema e essa válvula sua não está funcionando. Por algum motivo ela deveria estar abrindo, nesse momento ela não está. Ao invés de você ficar procurando no seu programa inteiro, ele é muito simples. Eu vou vir aqui, ó, procurei o tag dela, HVK2500, e tudo que é correspondente a essa válvula, ela está aqui dentro. Então eu tenho toda a minha estrutura baseada aqui. Então programa muito bem estruturado, muitas vezes é o que vai fazer a diferença
entre você conseguir dar manutenção, conseguir dar uma assistência técnica adequada e até mesmo criar um padrão dentro da empresa. Imagina algumas empresas que são globais. Eu trabalhei na Saint-Gobain, por exemplo, onde todos esses blocos e toda essa estrutura respeitava uma hierarquia e funcionava da mesma forma. Então, a planta que você fosse dar uma assistência técnica, os programas funcionam muito parecidos e da mesma maneira. Então, eu resolvi trazer esse vídeo em específico justamente para explicar tudo isso daqui. É um vídeo menos técnico, menos no detalhe, porém extremamente importante e poderoso para que você crie os seus projetos de uma maneira muito bem estruturada, adequada e seja muito organizado dentro dessa questão de estruturação de projetos aí de automação industrial. Bom, pessoal, esse é o recado que eu queria trazer. Fica aguardando vocês aí para um próximo vídeo.